Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para este sábado da terceira semana da Páscoa. O texto de hoje se encontra lá em Atos 9, do 31 até o 42, que nos diz assim: Naqueles dias a Igreja vivia em paz, em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela consolidava-se e progredia no temor do Senhor, e crescia em número, com a ajuda do Espírito Santo. Pedro percorria todos os lugares e visitou também os fiéis que moravam em Lida. Encontrou aí um homem chamado Enéas, que estava paralítico, e há 8 anos jazia numa cama. Pedro disse-lhes: Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te e arruma a tua cama. Imediatamente Enéas se levantou. Todos os habitantes de Lida e da região do Saron viram isso e se converteram ao Senhor. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, nome que quer dizer gazela. Eram muitas as boas obras que fazia e as esmolas que dava. Naqueles dias ela ficou doente e morreu. Então lavaram seu corpo e o colocaram no andar superior da casa. Como Lida ficava perto de Jope, e ouvindo dizer que Pedro estava lá, os discípulos mandaram 2 homens com um recado: Vem depressa até nós. Pedro partiu imediatamente com eles. Assim que chegou, levaram-no ao andar superior, onde todas as viúvas foram ao seu encontro. Chorando, elas mostravam a Pedro as túnicas e mantos que Tabita havia feito, quando vivia com elas. Pedro mandou que todos saíssem. Em seguida, pôs-se de joelhos e rezou. Depois voltou-se para o corpo e disse: Tabita, levanta-te. Ela então abriu os olhos, viu Pedro e sentou-se. Pedro deu-lhe a mão e ajudou-a a levantar-se. Depois chamou os fiéis e as viúvas e apresentou-lhes Tabita viva. O fato ficou conhecido em toda a cidade de Jope e muitos acreditaram no Senhor. Amados irmãos e irmãs, me permitam fazer um comentário bem tranquilo e bem direto em relação a esse texto. E claro que eu vou falar também muito isso ainda à luz do nosso não mais Papa, Papa Francisco. Hoje, quando eu gravo esse vídeo, ainda não sabemos quem é o novo Papa, Mas vou pontuar para vocês aqui algumas coisas bem interessantes à luz da Igreja de Francisco. O Papa Francisco sempre falou uma coisa muito bonita, e que a Igreja era chamada a ser um hospital de campanha. E para quem não sabe o que é um hospital de campanha, basta lembrar do Covid. Estádios aqui no Brasil foram utilizados como um hospital improvisado para a época da pandemia. Quantas e quantas pessoas foram mobilizadas de última hora, locais que nunca se imaginavam, mas o foco era salvar vidas. O foco era fazer com que a doença tentasse se alastrar o mínimo possível. Amados irmãos e irmãs, olhar para esse texto é ver, na situação de Enéas, na situação de Tabita, que Pedro entendeu muito bem qual é o grande papel da igreja. É ser um hospital de campanha. É uma igreja que toca na realidade do povo, que toca na doença do povo, que toca na dor do povo, que toca na realidade sofrida do povo. E ao invés de fazer vista grossa, é uma igreja que busca, de fato, agir com misericórdia diante desse povo. E agindo com misericórdia diante desse povo, salvá-los, curá-los e restaurá-los. Amados irmãos e irmãs, à luz dessa primeira leitura, que a gente possa entender que o nosso chamado é curar os Enéas e as Tabitas que aparecem ao nosso redor. E já temos muitos, às vezes na porta da nossa igreja, na calçada de nossa casa. É olhar para aquele povo que muitas vezes não tem mais força para andar. São pessoas paralíticas na fé. E chegar lá e anunciar o Cristo, para que elas possam voltar a andar. Pense sobre isso, tá bom? Que Deus te abençoe. Te aguardo daqui a pouco aqui no canal para o estudo do Evangelho também deste sábado. Até já.